Olá, está no ar o seu programa completo sobre o universo decorativo e imobiliário do Espírito Santo. Começa agora o Imóveis em Foco. Veja agora tudo que nós preparamos especialmente para você no programa de hoje. Uma casa que é construída em apenas 90 dias. Você já ouviu falar no método de construção Light Steel Frame? O futuro da construção civil chega ao Espírito Santo. Você decoraria sua estante com um ferro de passar roupa? Ou apoiaria um copo sobre um pão de forma? Fique por dentro da Fan Designer, uma forma divertida de decorar a sua casa. Seguro de imóveis. Saiba qual a importância de fazer o seguro do seu patrimônio. E mais, uma sala totalmente integrada à varanda, um banheiro super luxuoso praticamente dentro do quarto. Esses são apenas alguns dos ambientes de um apartamento de 250 metros quadrados, que foi decorado por Gabriela Dal Horto, e você vai conhecer ainda hoje no Imóveis em Foco. E aí, ficou super ansioso para conhecer este apartamento e ficar por dentro de todas as outras novidades? Então já sabe, né? Sinta-se em casa e fique super à vontade. Começa agora o Imóveis em Foco comigo, Roberta Salgueiro. Comprar um imóvel convencional na planta tem as suas vantagens, mas para quem não gosta de esperar o tempo do imóvel ficar pronto ou precisa mudar rapidamente, chega ao estado o método de construção civil Light Steel Frame, um sistema construtivo que surgiu nos Estados Unidos no século XIX e expandiu no mundo todo. 90 dias. Este é o prazo para se construir uma casa no sistema americano Light Steel Frame, que em português traduz-se em estruturas em aço leve. Pela primeira vez no Espírito Santo, um condomínio de casas que está sendo construído em Manguinhos está utilizando este método. Ao olhar esta residência, ninguém nem imagina o que se tem por trás destas paredes. São paredes de aço galvanizado, revestidos externamente com placas cimentícias e por lado de dentro com painéis de gesso acartonado. Então parece paredes de drywall internamente, mas não são. Elas têm funções estruturais, têm funções diversas e substitui por completo a alvenaria, o concreto e o aço convencional que nós estamos acostumados em nossas estruturas. Você falou em aço galvanizado. E o que vem a ser o aço galvanizado? É um aço que recebe tratamento especial contra as intempéries, a marisia, contra a corrosão, preparado propriamente para poder aguentar grandes batentes das obras. Ao entrarmos nesta casa, observamos que o resultado final da construção é exatamente igual à estrutura de uma casa convencional. Porém, o modelo Light Steel Frame oferece vantagens sobre o sistema tradicional, não é isso, Márcia? É verdade. Quando a gente olha as principais vantagens desse sistema, a primeira delas é a redução do tempo de execução de obra. Quer dizer, o cliente recebe a unidade dele muito mais rápido. A sustentabilidade, por quê? Porque utiliza menos materiais naturais, menos areia, menos brita, menos esses materiais que a gente tira do meio ambiente. Madeira, né? Muito menos madeira, e a gente passa a utilizar mais materiais industrializados. Entre eles, o aço, que é um produto totalmente reciclável. Uma outra grande vantagem que esse sistema oferece em relação aos tradicionais é com relação ao revestimento, o isolamento termoacústico. Então as casas, elas levam para os clientes maior conforto térmico, fica aquela sensação mais gostosa dentro de casa e ainda leva também um maior conforto acústico para os clientes. Em relação a uma possível reforma, depois aí de 10 anos, o cliente morando na casa, é possível retirar alguma parede?
As paredes da casa, algumas são calculadas para poder serem retiradas após o tempo que for, daqui a 5, 10, 15, 20 anos ou mesmo amanhã. Quando se fala em segurança, algumas pessoas têm dúvidas em relação a este método, mas é totalmente seguro, né, Márcia? Ela é como uma casa convencional, como uma estrutura convencional. Ela sofre os mesmos abalos, tem as mesmas oscilações e ela é estável como qualquer outra. E temos ainda uma grande vantagem, que é com relação a incêndio. Como é feito de aço, existe muito menos probabilidade de propagação de fogo. Então isso também nos ajuda nesses últimos dias que tem ocorrido tantos incidentes. Em relação ao custo, como é que fica o resultado final para o consumidor? Para o consumidor, o custo é exatamente a mesma coisa. Se eu não contasse para ele, ele nem saberia que estaria comprando uma casa que tem um sistema construtivo diferente. Porque a aparência da casa no final é igual e o custo para ele também é igual. E o grande diferencial, conforme você mesmo já falou, é o prazo de entrega, né? Sim, para o cliente ele recebe a unidade dele muito mais rápido. Então ele fica muito mais tempo usufruindo do bem que ele adquiriu. Quanto tempo? Olha, se nós pegássemos uma casa única exclusivamente, nós poderíamos estar falando de 90 dias. Mas um empreendimento como este, nesse porte aqui, nós estamos falando de entrega com 14, 18 meses. Então uma entrega muito mais reduzida em relação à alvenaria convencional. E agora vamos falar de decoração. Você já ouviu falar na Fan Designer? Essa é uma maneira super divertida de decorar a sua casa. Confira. Um copo apoiado sobre um pão de forma, pilhas em cima da mesa. E o que esta planta está fazendo embrulhada nas páginas de uma revista? Calma, gente, não tem ninguém ficando doido aqui não, viu? Acontece que está super na moda utilizar itens divertidos na decoração. E acredite, esta pilha é um saleiro. O pão de forma nada mais é do que um apoiador de copo de cortiça. E estas páginas de uma revista não são páginas de revista, é um vaso de planta. Quem vai falar pra gente um pouquinho sobre esta tendência é a designer de interiores Mariana Varejão. E, inclusive, gente, ela tem esse espírito bem alegre, bem divertido. Não é à toa que ela foi escolhida para fazer com a gente esta matéria, né, Mariana? Isso aí, Roberta. Pois é, atualmente os móveis e objetos de decoração, eles estão se inspirando nos objetos comuns do nosso dia a dia e trazendo esse ar divertido para dentro de casa, né? Essa utilização de peças mais irreverentes tem sido tendência entre as pessoas que desejam personalizar a própria casa. E eu acho assim que tanto a moda como a decoração, elas estão mais irreverentes, mais ousadas, mais alegres. Você pode ver isso, por exemplo, nas estampas. Por exemplo, o seu vestido é uma estampa de coruja, né? Hoje usa muito essa coisa de coruja, de cachorrinho e tudo. E você encontra cadeiras hoje em dia estofadas com tecidos super estampados, super coloridos, coisas que não eram tão comuns até certo tempo atrás. E eu acho essa tendência bem interessante de utilização de objetos divertidos, porque o brasileiro é um povo criativo, é um povo irreverente, então dá certo, combina, traz alegria para casa, foge do tradicional. Isso que você falou é verdade, porque, por exemplo, aqui você montou uma prateleira que tem vários itens para um quarto de um menino, né? E aí vai de acordo com o estilo, com o que cada perfil de menino gosta, né? Tem desde o robô até o futebol americano. É isso aí, a gente pode enfeitar o quarto, não precisa ser aquela coisa muito tradicional. Pode colocar um capacete de futebol americano, os carros, essa guitarra que é um cofre, né? Um cofre? É um cofre. Não, quero ver, vamos pegar aqui. Essa guitarra é um cofre, gente. Olha só, realmente tem um buraquinho aqui para colocar a moedinha, né? Super bacana. Exatamente, você não diz, né? É até bom para esconder, que ninguém vai saber que é um cofre. A não ser que pegue, né? E veja o peso. É verdade. E já aqui embaixo, Mariana, você preparou uma estante aqui já voltada para quem gosta de levar um pouco mais de descontração para o escritório.
É isso aí, é dando um ar mais alegre, mais descontraído para o escritório. A gente tem aqui uma calculadora, que são teclas de piano. Vou mostrar para o pessoal de casa, olha só que bacana, gente. Isso aí. E essa placa de carro aqui, por exemplo, você não diz, né, o que ela é, mas é um porta-CDs. Então você pode manter na gaveta ali próximo do computador para guardar todos os seus CDs de programas, enfim. Agora, eu adorei o que você separou aqui pra gente. Olha que bárbaro, gente. Uma tampa gigante de caneta Bic, né? Exatamente, essa tampa de caneta Bic serve para colocar as canetas Bic, para colocar lápis. E assim como o apontador, né, você coloca seus lápis aqui dentro, que dá esse ar irreverente, mais despojado para o escritório, que é um ambiente tão sério, né? E olha, gente, este pregador aqui, ó, não é para o varal, né, Mariana? Não, esse aqui é para segurar as correspondências, para não perder nenhuma. Bacana. Agora a Mariana separou outros itens super divertidos e a gente vai mostrar para você agora. Vem comigo. Agora, olha só que bacana esses outros itens que a Mariana separou para apresentar para você aí de casa. Conta pra gente, Mariana. Então, aqui a gente tem uma bicicleta em cima de um livro, né? A bicicleta que está muito em alta agora. Apesar do brasileiro ser um apaixonado por carro, a gente está se voltando muito para essa questão ambiental, da poluição, né? Da vida sedentária e tudo mais. Então, a bicicleta está na moda, tanto como meio de transporte como na decoração. Então, você pode usar em cima de um livro, numa mesa de canto, numa mesa de centro. E fica um ar da graça, né? Um ar da graça, fica muito legal. Aqui a gente tem uma novidade, quer dizer, não é tão novidade, é uns livros, né, expostos numa prateleira. Não são apenas livros. Não são apenas livros. Aqui você vai ver que um dos livros, ele também é um cofre. Então é muito interessante para você esconder as suas moedinhas, ninguém vai saber, vai achar que é um livro que está ali no meio da sua biblioteca. Mariana, tem algum nome específico para essa tendência? Tem sim, Roberta. O mundo da decoração já garantiu uma definição para essa nova moda que está sendo chamada de fun design, ou design divertido. E tem algum segredo na hora de fazer a composição desses objetos, Mariana? O segredo é o bom gosto, o bom senso, né? Você não pode exagerar muito para sua casa não ficar igual um álbum de figurinha. Tem que compor, deixar o ambiente bem harmônico, compor com a gama de cores do ambiente, dos móveis, das cortinas. Eu acho que é mais ou menos por aí. O interessante é que a gente acha muitas dessas peças interativas aqui em Vitória mesmo, né? Não tem mais aquela necessidade de ir para a internet buscar essas coisas, né? Exatamente. Tem muitas lojas em Vitória que já estão comercializando esses objetos divertidos. Mais divertido ainda foi fazer essa matéria com você, viu? Obrigada, Mariana. Obrigada, foi ótimo. Vamos comer um pão? Vamos. A seguir, seguro de imóveis. Saiba qual a importância de fazer o seguro do seu patrimônio. E ainda hoje, uma sala totalmente integrada à varanda, um banheiro super luxuoso praticamente dentro do quarto. Esses são apenas alguns dos ambientes de um apartamento de 250 metros quadrados, que foi decorado por Gabriela da Horto. E daqui a pouquinho você vai conhecer aqui no Imóveis em Foco. E agora vamos à dica de decoração da semana. Os móveis em madeira dão um toque especial à decoração de uma casa. Além de deixar o ambiente ainda mais charmoso e aconchegante, os móveis em madeira podem ser combinados com elementos atuais dentro de um mesmo ambiente. Por isso eu vim aqui na Novara Interiores, no centro de Vila Velha, para mostrar para você os móveis de madeira maciça que ganharam destaque nesta semana. Esta linda cômoda com 6 amplas gavetas em madeira maciça e espelho, apenas R$ 799. Poltrona Rubi, que mistura linhas retas e braços levemente arredondados,
também em madeira maciça, super confortável. Pode ser usada no quarto, na sala e até mesmo na varanda. Apenas R$ 499. Um charme essa poltrona. E que tal a poltrona Cala? Com braços e pés em madeira, encosto em capitonê. Apenas R$ 499. E lembrando que aqui na Novar Interiores você encontra várias opções de tecidos e cores. É só escolher. Agora eu vou apresentar o sofá Súria. Ele tem uns pés em madeira torneada, ele tem um estilo mais clássico, que é super tendência e está por apenas R$ 899. A Novar Interiores está cheia de novidades e com preços super especiais. Lembrando que a loja fica aqui na rua Henrique Moscoso, no centro de Vila Velha. Novar Interiores, eu encontro você aqui. Quando o assunto é imóvel, tem um detalhe muito importante que deve ser levado em consideração: o seguro do seu patrimônio. Porque sempre surgem coisas que não são previstas, mas que podem ser prevenidas. Por exemplo, um princípio de incêndio, um dano elétrico, a vida de um funcionário. Por isso eu estou aqui na MGM, no grupo MGM, para falar exatamente sobre a importância de fazer o seguro do seu patrimônio e principalmente do condomínio onde você mora, não é isso, Glauco? É fundamental você ter essa preocupação, porque os riscos existem e a gente tem que se prevenir. Então a gente sempre orienta os nossos clientes e, de certa maneira, assessora toda a elaboração do seguro do prédio e todas as coberturas que a gente entende pelo risco serem fundamentais. Ter seguro no condomínio é lei, inclusive uma lei federal. Mas só que é importante os síndicos se atentarem que esse seguro normalmente é um seguro que não cobre os principais danos, né? A cobertura básica que é regulamentada por lei federal, ela cobre somente a parte de incêndio, que a gente chama de cobertura básica. Mas é fundamental você ter uma apólice bem completa e que contemple outras coberturas, como risco de elétrica, vidros, vida dos funcionários, danos no portão da garagem, enfim, uma responsabilidade civil do síndico. E os clientes, os condomínios que têm a MGM como administradora podem contar com uma facilidade, porque conforme o Glauco já adiantou, existe uma empresa, a Link, que ela cuida exatamente dessa parte de seguros e que deixa você, como proprietário da MGM, e deixa até mesmo os clientes totalmente tranquilos, né? Com relação aos seguros, graças a Deus, eu boto a cabeça no travesseiro e durmo, porque a gente acabou desenvolvendo um trabalho com uma corretora que hoje ela tem uma pessoa focada para atender a gente, o nosso volume, é uma parceria de sucesso, em que essa corretora faz todo o nosso atendimento de tudo que se refere a seguros. Luiz Otávio é corretor de seguros e ele fala da importância de uma administradora de condomínio buscar uma corretora especializada nas demandas imobiliárias. Existem várias vantagens para a administradora. Uma delas é essa inspeção direta e exclusiva. Cada risco é inspecionado, as coberturas são adequadas àquele condomínio. Então, dificilmente ou nunca fica uma cobertura de fora. Isso é uma das vantagens. A outra vantagem é no eventual sinistro, a agilidade que nós temos com os parceiros administradores para resolver e liquidar o sinistro, ela é um tempo bem menor do que normalmente você terceirizando isso com vários ou não ter um parceiro fixo. Nós temos a preocupação de nos especializarmos nesse ramo, nos ramos de seguros imobiliários, e com essa especialização nós visitamos cada condomínio para fazer o levantamento das coberturas adequadas a cada risco específico. A gente tem tido ótimos resultados com as parcerias com as administradoras por ter resolvido isso em menos tempo possível.
falar em segurança, que tal morar num empreendimento bem construído e totalmente seguro? A imobiliária Francisco Rocha vai apresentar agora o apartamento dos seus sonhos, o residencial Del Piero. Nada melhor do que começar o ano num apartamento novo, não é verdade? A Santos Neves Construções e Planejamentos, junto com a imobiliária Francisco Rocha, acaba de entregar o residencial Maísa Veloso, que, por sinal, Francisco, um empreendimento belíssimo, né? Com certeza, Roberta. É um belíssimo apartamento com 4 quartos, sendo 2 suítes, com 2 ou 3 vagas na garagem, lazer na cobertura, numa localização privilegiadíssima aqui da Praia da Costa. Os apartamentos, alguns deles voltados para a praia. Aproveitando a oportunidade, a Santos Neves também vai lançar agora o residencial Del Piero, onde a gente vai para lá agora apresentar o local aos futuros moradores. Itapuã é um dos bairros mais procurados para quem gosta de morar aqui em Vila Velha. E é justamente nesta localização que a imobiliária Francisco Rocha, junto com a construtora Santos Neves, estão fazendo o pré-lançamento do residencial Del Piero. Olha, Roberto, o residencial Del Piero, ele fica próximo da praia, junta todo o comércio, a infraestrutura de Itapuã. São apartamentos com sala, quarto, com 39 metros quadrados e apartamentos com sala 2 quartos a partir de 54 metros quadrados até 59 metros quadrados. Preço do sala quarto com garagem a partir de 123 mil e do sala 2 quartos com garagem a partir de 163 mil reais. Eu diria a você, comprador que está nos ouvindo agora, que aproveite a primeira tabela, que é essa tabela de pré-lançamento do residencial Del Piero. E ainda hoje, uma sala totalmente integrada à varanda, um banheiro super luxuoso praticamente dentro do quarto. Esses são apenas alguns dos ambientes de um apartamento de 250 metros quadrados, que foi decorado por Gabriela da Horto. E daqui a pouquinho você vai conhecer aqui no Imóveis em Foco. Estamos de volta do intervalo comercial e agora você vai conhecer a decoração de um apartamento para lá de amplo. São 250 metros quadrados. A palavra-chave da decoração deste apartamento é conforto e sofisticação, tendo um dos itens principais deste projeto a integração total da sala com a varanda. My baby just cares for me. E a arquiteta responsável por este projeto surpreendente é a Gabriela da Horto. Conta pra gente, Gabriela, é fácil, é difícil unir conforto e sofisticação no mesmo espaço? Acho que nós conseguimos isso aqui, né? Que foi um pedido inicial dos clientes e a gente, de certa forma, conseguimos integrar, trazendo a sofisticação para o ambiente, mas ao mesmo tempo mantendo a descontração de beira de praia. Acho que foi importante. Fizemos uma obra grande aqui, né? A ideia realmente foi dar essa unidade visual ao apartamento, que você chegasse da porta e tivesse a sensação de amplitude até o mar. Então, a gente trouxe a varanda para dentro da casa, né? Unindo esses 2 ambientes de estar. E conseguimos também com outro ambiente, que era um quarto, fazer o jantar. Então cresceu-se a área social para poder receber. Qual foi o seu ponto de partida para definir as cores, para definir onde ficaria a posição de cada móvel daqui da sala? A minha cliente gosta muito de azul, então a gente pensou de trabalhar com tons neutros, que não cansassem, que não fosse uma coisa que no futuro ela pudesse enjoar. Então trabalhamos com tons mais clássicos, mas introduzimos o azul através de objetos, de acessórios, nas almofadas, nos adornos de maneira geral. Não podemos esquecer também do lavabo, né, que foi muito interessante, gostoso. A gente trabalhou com papel de parede, uma cuba de resina cobreada também. Então ele está integrado com as cores, mas mais marcado, mais pontuado. Pensa num quarto de casal, numa suíte totalmente sofisticada. É essa daqui, né, Gabriela?
Bom, a ideia foi essa mesmo, né? Da gente continuar com a mesma intenção da sala, trazendo a sensação para o quarto, né? Revestindo todas as paredes com papel para dar essa sensação gostosa, e os mesmos tons foram utilizados, trazendo sempre esse mesmo conceito, né? De clássico, sem ser carregado, uma coisa mais limpa e mais eterna. Mas o charme dessa suíte é o banheiro, que é muito interessante. Vem cá para vocês conhecerem. Vamos lá ver, olha só, gente. Eu acho particularmente esse banheiro incrível, porque não tem porta, é moderno, é ousado, né? Totalmente integrado com o quarto. A ideia do vaso é mais independente, privada, né? Então dá uma sensação também agradável para o casal. Eu adorei esse projeto, fiquei muito satisfeita aqui com esse banheiro. Agora nós vamos conhecer o quarto da criança, né? Ela tem apenas 9 anos, mas muita personalidade. A gente vê pelas cores que foram trabalhadas aqui neste quarto, que inclusive foram cores que a própria criança escolheu, né, Gabriela? Ele pediu que fosse um quarto mais sério, de homem, né? É o único ambiente da casa que a gente quebra, né? Os tons que a gente veio falando, que a gente trabalhou, e parte para uma coisa mais concreta, né? Mais high-tech até, porque eu usei a laca com tinta automotiva cinza, então tem um certo brilho discreto, acetinado na verdade, né? E a utilização do preto traz assim essa masculinidade para o ambiente, que é quebrado através das cores que eu utilizei nos acessórios, o amarelo, o laranja, e a gente trouxe todo o conceito do quarto lá para o banheiro. Uma cozinha com sabor chocolate, podemos dizer assim, Gabriela? Utilizamos bastante esse tom, né, que remete ao vidro chocolate, nos tons de madeira, né? A cozinha ela ficou de certa forma mais acolhedora, né? Uma cozinha proposta em ilha, um fogão, né, integrado com uma mesa rápida e mais um ambiente com uma refeição diária, que é essa linha de almoço integrada. Gabriela, a gente tem que dar os parabéns, porque realmente esse apartamento de 250 metros quadrados, que você comentou comigo, foi uma reforma que durou 6 meses, né? Isso ficou maravilhoso. Tem que ficar, né? A gente trabalha para isso, que o cliente fique bastante satisfeito, realizando sonhos, né, que a gente trabalha. Realmente um projeto inspirador. Muito obrigada aos proprietários do apartamento que permitiram a nossa matéria, né, a realização da nossa matéria. E muito obrigada também à profissional, a Gabriela Dalordo. E a gente encerra o Imóveis em Foco desta semana por aqui. Você já sabe, né? Quer rever alguma matéria do Imóveis em Foco? Não só deste programa, mas também das edições anteriores? É só acessar o nosso site www.redetribuna.com.br. Lá tem o link do programa Imóveis em Foco, você entra, assiste todas as matérias que você gosta, enfim, dá para você curtir e compartilhar com seus amigos também através do Facebook. E a gente volta na próxima semana com muito mais novidades para você e para sua casa, aqui no Imóveis em Foco, comigo, Roberta Salgueiro.